Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Hoje nós temos como tema princípio multiplicativo da contagem. E o que é princípio multiplicativo da contagem? É uma regra utilizada para calcular o número de uma possibilidade. Que possibilidades são essas? Então, vocês aí, quando vão trabalhar, como vamos utilizar uma roupa? Digamos que eu tenho 2 blusas e 3 calças. Então, eu vou criar possibilidade de criar vários looks com essas roupas que eu tenho, né? Com essas 2 blusas e essas 3 calças. Então, essas são as possibilidades. Como é que eu vou criar essas possibilidades de utilizar? E como é que entra a matemática, a multiplicação? Como é esse princípio da contagem? Então, a ideia é simples. Quando temos escolhas independentes, nós devemos multiplicar a quantidade de opções, como esse exemplo que eu dei, né? Se eu tenho 2 blusas e 3 calças, como é que eu vou achar essas possibilidades? Como é que eu vou achar essas opções? Então, como eu citei, né? Se eu tenho 2 blusas, vamos colocar aqui. Se eu tenho 2 blusas e 3 calças, como eu vou achar essas possibilidades de criar outros looks, né? A quantidade de opções. Então, a multiplicação ela entra para facilitar. 2 vezes 3, né? Ou assim. 2 vezes 3, que dá 6. Eu tenho 6 opções de look, de roupa para me usar com essas 5 peças, né? Aí a multiplicação, ela entra para facilitar. Por quê? Se eu tivesse aqui, né, eu tenho 2 blusas, então seria 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, sei, né? Uma blusa, outra blusa, outra blusa. Aí no final daria 6. Aí para facilitar, a gente apenas multiplica as opções, que fica 6, do mesmo jeito. Então, o princípio da multiplicação é isso: multiplicar os independentes, né? As escolhas independentes, e nós multiplicamos as opções. Mas o que significa escolhas dependentes, professora? Significa que uma escolha não impede a outra, né? Então, por exemplo, um exemplo aqui. Exemplo 1. Vão anotando no caderninho para estudar depois. No exemplo 1, nós temos que escolher umas roupas. Então, é a mesma coisa aqui, né? 3 camisetas e 2 calças. Aí, quantas combinações diferentes nós podemos criar com essas 5 opções, né? 3 camisetas, 2 calças. Quais são as diferentes combinações? Então, é a mesma coisa que eu fiz, né? Que foi 2 vezes 3, né? Então, aqui é 3 vezes 2, que dá o mesmo resultado, né? 6. Então, nós teremos 6 combinações diferentes. Então, isso significa que eu vou poder vestir 6
6 looks diferentes, nós utilizando essas 3 camisetas e essas 2 calças. Como? Camiseta 1, né? Aquela camiseta de florzinha. Camiseta 1. Só botar aqui um C. O C significa camiseta. Camiseta 1. Ela combina. Bota aqui um igual. Combina com a calça 2. Com a segunda opção de calça. Então, camiseta 2, ela também combina com pode combinar, né, com a calça 2. E a camiseta 3, ela também pode combinar com a calça 2. Aí, no total, nós temos 2 mais 2 mais 2. Aí, 2 mais 2, 4 mais 2, 6. Aí, para não fazer essa adição, né, somar todos esses números, a multiplicação, ela apenas facilita. Porque aqui nós temos 3 2, né? Então, nós vamos multiplicar 3 vezes 2, que dá 6. Então, a multiplicação é apenas para facilitar essa contagem. Então, vamos para o nosso exemplo 2. No exemplo 2, uma lanchonete ela oferece 2 sanduíches. Sanduíche, elas têm duas opções, na verdade. Sanduíche, 2 opções. E bebida, né? Um suquinho, um suco. E bebida, ela oferece 3 opções de bebida. Então, de quantas maneiras diferentes eu vou poder fazer ali uma combinação com essa bebida? Em quantas maneiras diferentes eu posso estar escolhendo ali naquela lanchonete estas bebidas com sanduíche? Vamos fazer o quê? Multiplicar as nossas opções, que é 2 vezes 3, que dá 6. Então, nós teremos 6 opções diferentes de sanduíche com as bebidas. Então, será 6 combinações. Então, vamos para o nosso exemplo 3. E uma sorveteria. Ela tem 4 sabores de sorvete. E 2 coberturas. Então, em uma lanchonete, ela tem 4 sabores de sorvete e 2 coberturas. Quais são as nossas opções? O 4 e o 2 são as nossas opções. E como nós vamos ter essas possibilidades diferentes de caldas e sorvetes, né? Então, quantas combinações podem ser feitas? Você vai pegar as opções, que são 4 vezes 2, que o resultado é 8. Então, nós teremos 8 opções, né? 8 opções não, combinações diferentes, né? As opções são dos sabores e coberturas. Então, nossas combinações serão de 8, né? Então, a contagem,
multiplicativo de contagem é apenas para facilitar, em vez de ir somando, quantas opções será que dá para fazer com apenas esses 4 sabores de sorvete e essas 2 coberturas? Então, a multiplicação, além de contagem, ela vem para facilitar. Então, nós utilizamos, né? Será que nós utilizamos essa contagem no dia a dia? Utilizamos em vários momentos, né? Escolher uma roupa para nós trabalhar, escolher um alimento no mercado, escolher também uma combinação de ingredientes para uma receita. Então, a matemática, né, dá para vocês perceber que a matemática ela está ali em todo o nosso dia a dia, ali em coisas bem simples, ela está, né? Então, o princípio da contagem ajuda nessas etapas simples do dia a dia, né? Na contagem do dia a dia. Então, vamos praticar para nós não esquecer. Se eu tenho 5 camisetas, e duas bermudas, qual será? Quantas combinações eu poderia ter? Quantas? Simples, né? Nós vamos pegar as nossas opções. Quais são as nossas opções? 5 e 2. Então, 5 vezes 2 é 10. Então, nós teremos 10 combinações diferentes utilizando essas camisetas e essas bermudas. Então, nós aprendemos hoje que o princípio da multiplicação, ela serve para dar-nos as possibilidades, quantas combinações nós podemos fazer, seja de roupa, seja de alimento, seja na nossa receita, né? Então, todas essas, a multiplicação, ela serve para facilitar. Então, nós também aprendemos que quando nós temos escolhas independentes, multiplicamos a quantidade de opção. Nesse exemplo aqui, nós temos 5 camisetas e 2 bermudas. Então, nós multiplicamos nossas opções, que é 5 vezes 2, que dá 10. Então, ela aparece em várias situações do nosso cotidiano, como roupas, refeições, combinações de produtos. Então, a multiplicação, né, ela está para facilitar o nosso dia a dia. Em vez de em 2, mais 2, mais 2, mais 2 e mais 2. Que aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Aí nós é o quê? 2 mais 2, 4. 2 mais 2, 4 mais 2 é 6. E por aí vai, né? Aí a multiplicação é apenas para ajudar esse valor chegar mais rápido, que é pegar apenas o 2 e multiplicar por 5. Então, a multiplicação é isso, apenas para facilitar a contagem. Então, essa foi a nossa aula de hoje, o nosso princípio multiplicativo de contagem, onde nós percebemos que facilita, né, a nossa resolução dos nossos problemas, que dá muitas mais possibilidades envolvendo nossas escolhas, né, as opções que são oferecidas. Então, na próxima aula, nós vamos aprofundar mais ainda sobre o multiplicativo de contagem. Então, até a nossa próxima aula. Tchau!